Esse é o Jornal da Rede Alesp, com muita informação e prestação de serviço para você que nos acompanha nesta segunda-feira. O nosso convidado agora, que está na ponta da linha, é o Bruno Martins, que é consultor de carreiras. Ele vai falar um pouquinho aí do mercado de trabalho remoto em tempos da Covid-19. Bruno, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pela participação. Bruno, boa tarde a todos. É importante, né, a gente explicar o que é um profissional 4.0. Pois é, o profissional 4.0 é um profissional que deve estar antenado às boas práticas de gestão, às boas práticas de liderança, relacionamento. Ele deve estudar muito, ele deve estar antenado também com as principais tendências da indústria moderna, do varejo, da área de serviços, e entender que ele tem que ser mais doador do que receptor. Esse é o profissional 4.0, é o profissional que as organizações esperam, de fato, contratar daqui para frente. E nada mais oportuno que esse momento de pandemia para a gente falar, né, conversar bastante sobre esse perfil, né, esse perfil que, de fato, as pessoas ainda têm dificuldade de se desenvolver, né, tem dificuldades frente a essa pandemia. Então, é oportuno realmente esse tema. Bruno, tudo bem? Aqui é a Amanda. Bruno, você citou que, entre muitas coisas, um profissional 4.0 é um profissional antenado às boas práticas de gestão, às boas práticas de mercado, relacionamento. Como é que eu posso me tornar um profissional 4.0? Como desenvolver essas habilidades? Eu acho, Amanda, que primeiramente ele deve olhar para si mesmo. O profissional 4.0 é um profissional que ele tem que se desenvolver internamente, seus valores, resgatar a tua confiança, aumentar o poder de relacionamento para depois trabalhar, né, essa qualidade nas empresas. Então, o profissional 4.0, a dica que eu dou primeiro olhar para si. Autodesenvolvimento, autoconhecimento é fundamental para que esse profissional desempenhe bem as suas atividades dentro das organizações. Hoje, os principais gestores de RH, CEOs, presidentes das empresas, avaliam muito a habilidade social, a inteligência social, do que o caráter técnico desses profissionais. Então, a minha primeira, né, sugestão tente cada vez mais se autoavaliar. Quais são as minhas competências? Se eu tenho a competência necessária para aquele cargo ou se preciso desenvolver determinado tipo de competência. Porque muitas vezes você não tem uma competência desenvolvida e você precisa desenvolvê-la. E às vezes você pode ou não desenvolvê-la. Então, esta habilidade de olhar para si, e poder desempenhar melhor a função, esse é a principal tarefa do profissional 4.0, com certeza. Agora, é importante também, Bruno, a gente fazer a seguinte colocação, né? Muitos gestores exerciam o seu trabalho de forma impecável. Quando esse trabalho, né, por questões da pandemia, virou um trabalho remoto, é difícil essa adaptação? Você acha que a maioria dos gestores enfrentou problema ou não? Você acha que o gestor automaticamente ele consegue se adaptar a essa nova questão? Ele consegue. A liderança é um tema hoje mais importante do que nunca, né? Porque o líder, ele hoje tem o desafio de extrair o melhor das pessoas, né? Mais ainda do que antes, né? Ainda mais no tempo que você faz o trabalho remoto. Então, o líder tem um papel fundamental nas organizações hoje para poder desenvolver a equipe, deixar o sistema da empresa, né, esse tensionamento mais baixo, porque as pessoas, obviamente, estão desmotivadas, elas estão preocupadas, né, é uma questão muito séria que a gente vive. E qual é o papel principal do líder? É realmente distensionar isso. Então, o líder, ele tem uma responsabilidade dupla. Ele tem a responsabilidade de não deixar os acionistas na mão,
ele tem que prover resultados, ele tem que prestar serviços, ele tem que dar feedback do que está acontecendo na organização para os acionistas, é fundamental para o negócio. E, por outro lado, ele tem uma cadeia de colaboradores que se reporta para ele, que ele tem que cuidar mesmo, cuidar de gente. Ele tem que ser mais agora doador do que simplesmente receptor. A escuta ativa, o autodesenvolvimento, isso ele tem que disseminar na organização para que as pessoas continuem trabalhando de uma forma assim muito comprometida, né? Então, isso a gente pode falar da inteligência emocional, né? A inteligência emocional que se fala já há muitos anos, o conceito veio lá da década de 20, depois foi evoluindo para diversos nomes, primeiro como inteligência social, depois como inteligência intrapessoal, e na década de 90 se falou, disseminou muito esse conceito de inteligência emocional, inclusive em best-sellers e tudo mais. E hoje, mais do que nunca, ela entra em cena. Os líderes que não têm inteligência emocional, de fato, estão com os dias contados. Hoje, se precisa muito de um líder com controle, com pulso, com resultado, mas sem perder a capacidade de motivar as pessoas, de cuidar de gente e de extrair o melhor das pessoas. Isso é o mais importante. Bruno, você citou essa questão da inteligência emocional como sendo uma importante característica do líder. Explica um pouquinho melhor para a gente o que é essa habilidade e como ela pode ajudar neste momento de pandemia. O Guga citou, as pessoas estão em trabalho remoto. Como é que a inteligência emocional pode aí ser uma aliada neste momento? Ela é muito aliada, Amanda, porque a inteligência emocional é a tua capacidade de trabalhar os teus sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Fazer essa gestão, isso cabe à habilidade de inteligência emocional. Ela deve ser a grande parceira de todas as relações, né, de todas as relações de trabalho nas organizações. Para que o líder comece a despertar isso, primeiro ele tem que olhar para ele mesmo, onde eu tenho os meus gaps, onde que eu posso trabalhar melhor com a minha equipe. Será que eu posso começar escutando melhor os profissionais individualmente, antes de uma reunião de grupo? Então, por exemplo, uma sugestão que eu dou bem prática, que inclusive eu adoto na minha consultoria, é esse líder realizar reuniões diárias, né, de reuniões de trabalho mesmo, e, paralelamente, escutar mais o profissional que está do outro lado, né? Ele não está com você na empresa, ele não está presencialmente, mas ele está remoto, ele faz parte do teu negócio. Então, ele, de fato, tem que respirar a cultura da tua empresa e nada melhor do que você, de fato, abrir a escuta para ele, né? Sentir, de fato, se ele está precisando de ajuda, alguma ferramenta, ser um mentor dele para alguma decisão difícil que ele venha a ter que tomar. Então, primeiro, se preparar, né, o líder se preparar internamente, né, no eu dele. Depois, transferir isso para as outras pessoas e começar a extrair o melhor dessas pessoas. Ele vai realmente contagiar positivamente o ambiente que ele vive e as pessoas vão começar a produzir mais remotamente. Essa é a grande dica que eu dou. Agora é interessante, Bruno, a gente tocar no assunto também. No trabalho remoto, vários perfis de colaboradores dentro de uma corporação. Cada colaborador vai responder de uma maneira, né? Como o gestor lida com isso sem que aconteça um desgaste colaborador-gestor? Exatamente. Esse é o grande desafio do líder, né? Ele não está trabalhando com pessoas que têm competências parecidas. Muito pelo contrário. Aliás, a grande arte, a grande fortaleza de uma empresa é você trabalhar como se fosse um time de futebol, né? Eu tenho um lateral direito bom, eu tenho um lateral esquerdo, tenho um cara que chuta bem, que bate pênalti, um goleiro excelente. Esta mescla, essa miscigenação do time faz com que eu cresça mais. Então, eu tenho que, primeiro, conhecer mais o meu liderado, né? As vontades dele, o perfil dele, para eu poder me adaptar, reajustar o meu discurso com ele individualmente. Esse é o primeiro ponto. Eu não posso tratar todos da mesma forma.
não dá certo. É uma fórmula que a gente já provou em décadas que isso não funciona. O movimento top-down, né? Aquela tomada de decisão. É claro que você tem que ter controle da situação, mas para você extrair o melhor das pessoas, você tem que também ter uma leitura melhor de cada pessoa. E de fato, a tua pergunta é muito importante porque se eu tenho um profissional que ele é mais tímido, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, tá? Um profissional que é mais tímido, que ele não gosta muito de comunicar, ele é muito bom fazendo o trabalho tecnicamente lá no canto dele, e eu tenho um profissional que tem já um poder de persuasão melhor, eu posso, de fato, trabalhar os dois de uma forma diferente. Eu posso extrair até desse profissional tímido uma competência diferente, que ele não tem e que ele não enxergue. Esse é o papel do líder, né? Descobrir novas competências dos profissionais. Não simplesmente colocar um rótulo, aquele profissional tem essa competência, ele vai morrer com essa competência. Muito pelo contrário, às vezes você pode ter grandes surpresas nas organizações. Essa é a grande fortaleza, essa grande química da liderança. Agora, Bruno, é muito importante a gente tocar em outro assunto, né? Nesses tempos de pandemia, como ficou a questão do recrutamento de novos profissionais, como tem sido feito, perguntando pelo outro lado, a pessoa ela quer evoluir na carreira, de repente quer uma nova oportunidade em outra empresa, é época de mandar currículos, é época de ver como se movimenta o mercado ou é melhor esperar? De forma alguma, não deve esperar nem um minuto. O mercado sempre tem oportunidade. A gente já passou por diversas crises. É claro que essa crise é bem agravante, mas recordando aqui aquele triênio de 15, 16, 17, no governo Dilma, a gente passou por uma crise de empregos bem acentuada. E nessa crise teve oportunidade, né? Tivemos muitas demissões e tivemos também muitas contratações até de cargos menores nessas cadeiras que já existiam. Então, a primeira sugestão não tire o pé do acelerador. De fato, dentro de uma crise, sempre existem oportunidades, principalmente com o profissional 4.0, aquele profissional que pensa diferente, aquele profissional que pensa em compartilhar conhecimento, que não fica naquela competência única, que ele abre o horizonte. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão a gente está vivendo num momento diferente e remoto. As empresas estão contratando remotamente? Estão. A gente tem casos aí de 3 semanas para cá, as empresas estão fazendo o processo de recrutamento todo online. O profissional vai lá só na empresa para assinar a carteira de trabalho, né? Então, isso tem acontecido sim, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente relembrar, né? Não tire o pé do acelerador, faça um trabalho de relacionamento mais intensificado agora remotamente. Qual que é a grande dica que eu dou? É utilizar a ferramenta do LinkedIn. O LinkedIn, como o próprio nome já diz, é uma rede social. Rede social, uma rede para se socializar, para se relacionar. É a tua marca pessoal lá dentro do LinkedIn. Então, intensificando essa marca, a tua marca pessoal dentro da rede, se relacionando com pessoas do teu segmento, olhando posições que podem ser interessantes para ti. Isso vai ajudar muito nesse trabalho de recolocação. Então, aproveitar que esse profissional está em casa, mesmo aquele que está trabalhando ou que não está, ou está desempregado, é bem importante ele ficar antenado nas oportunidades. Então, esse relacionamento virtual, ele pode acontecer, ele não isenta, né? Ele não é trocado pelo relacionamento presencial, mas ele pode ser aprimorado, né? Então, uma outra dica que eu dou tente mandar mensagens objetivas para a tua rede, claras, sem ser invasivo. Eu acho que hoje a gente está sofrendo muito no LinkedIn e outras redes, invasão de mensagens. Mensagens muitas vezes agressivas, né? Você já mandando o teu material, já mandando o teu currículo, isso não é legal, isso não traz uma imagem positiva do teu perfil. Então, primeiro, estabelecer uma estratégia, né? Definir quem são os contatos que eu posso abordar. Né? Fazer uma lista mesmo dos contatos mais quentes que você tem, né, de primeiro nível, aquelas pessoas que validam o teu perfil, que possa referenciar você para uma vaga de emprego e abordar.
olha, fulano de tal, eu estou aqui, eu estou avaliando fazer um movimento estratégico dentro da minha carreira, eu vejo aqui que a gente tem similaridades entre os nossos segmentos, entre nossas áreas de atuação, então isso faz com que o outro profissional lá do lado, aquele profissional que você quer estabelecer uma relação, ele te olhe diferente, ele te receba melhor, e assim você vai cultivando uma rede de contatos, mesmo que virtualmente. Bruno, você citou que as pessoas que estão em busca de uma oportunidade não devem perder tempo. Então, eu queria saber quais são as dicas que você dá para quem está em busca de um emprego, o que essa pessoa deve destacar no currículo para chamar atenção e aí conseguir a tão sonhada vaga. Com certeza tem estratégias bem assertivas, tá? A primeira que eu elencaria é ela definir os resultados da carreira dela, né? Um profissional, seja de qualquer segmento, né? Industrial, varejo, enfim, não importa o segmento e área de atuação, esse profissional tem uma história para contar. O que a gente observa no mercado é uma enxurrada de currículos somente com funções, com tarefas, com que ele desempenhou. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui, fazendo um trocadilho, um engenheiro mecânico que trabalha numa grande indústria automotiva, ele tem as tarefas lá de montagem de motor, de avaliação técnica de algumas peças internas de um veículo, ele trabalha na qualidade do processo de fabricação, de manufatura. Isto é inerente a qualquer engenheiro de produção que venha trabalhar numa indústria automotiva. Mas a grande questão é, o que ele conseguiu de resultados dentro desses projetos? Como é que o motor que ele projetou ajudou o faturamento da empresa, melhorou o EBITDA da empresa X, diminuiu o custo da empresa Y, organizou melhor os processos de qualidade da empresa, aumentou o nível de satisfação do usuário. Olha só, que legal quando você consegue reproduzir esses resultados dentro da tua trajetória. Isso deve ser colocado no currículo. Se você, inclusive, tiver números da tua carreira, eu faço realmente, por exemplo, uma comparação com a área comercial. O profissional de vendas, o profissional da área comercial, qual que é a grande fotografia dele? Os números de vendas. O quanto ele traz, por exemplo, de resultado, e ele trouxe de resultado para a organização. Então, a primeira dica é fazer um autorretrato dos resultados de carreira. O segundo ponto é deixar o currículo muito sucinto, objetivo. O currículo não deve ter mais de 2 páginas. Isso é um padrão já trabalhado no mercado. Então, tomar cuidado com muita informação no currículo. O currículo deve ter algumas partes bem objetivas. Primeiro, a formação acadêmica, o resumo de qualificações que você pode colocar os resultados e depois a trajetória profissional. Aí sim, você colocando as tarefas desempenhadas, as atividades que ele participou. Né? Então, esse currículo ele deve ser a tua autobiografia, o retrato fidedigno do que você já fez na carreira. Em paralelo ao currículo, não menos importante, é o teu poder de networking, poder de relacionamento. Existe uma pesquisa, ela já foi falada várias vezes, que 80% das contratações em São Paulo, no Brasil, são feitas por recomendação, por indicação. Então, não adianta nada você elaborar um currículo bem assertivo se você não tem pelo menos um trabalho de relacionamento concluído, um trabalho de relacionamento explorado com seus contatos. Então, que são essas pessoas que de fato vão validar o teu perfil. Onde você não tem o contato, o currículo ele tem o maior peso, ele tende a ser mais importante porque é a tua biografia. Onde você tem contato, o currículo ele tem menos peso, ou seja, você entra por relacionamento porque o gestor está validando você para o RH e a tua indicação ela pode pesar mais no processo seletivo. Né? Essas são 2 dicas importantes. Para quem também está desenvolvendo aí essa questão da transição nesse momento, se preparar também para as entrevistas. Né? Hoje a entrevista é online, né? Então,
cuidar da imagem, né, a roupa que você usa, até a coloração da roupa, tentar utilizar cores claras que não agridem o recrutador. Eu acho que a gesticulação, o olhar, né, como você olha para o recrutador, como você coloca as palavras, né, como você fala dos seus resultados, o equilíbrio nesse momento é fundamental para que você tenha sucesso na entrevista remota. Tá? Então, esses são alguns pontos que os profissionais podem explorar nesse tempo de pandemia. Bruno, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Este foi o Bruno Martins, que é consultor de carreiras, falou aí das novas oportunidades no mercado de trabalho em tempos aí de pandemia da Covid-19. A Petrobras